Vamos esperar um pouquinho, já mandei mensagem aqui pra Fê. A reunião começa certinho. Logo ela deve entrar. Oi, João. Como você tá? Barulho. Ah, deve ser o cabelo arrastando no fone. Vê se melhora. Aí, a Fê chegou. Boa E aí, noite. camarada, E tranquilo? aí, camarada, tudo bom? Joia, tranquilo. Então, vou falar mais alto então, não sei o que foi. Mas enfim, Ai, peraí que eu só vou buscar meu caderninho. tá bom. Enquanto ele chega, eu vou me apresentando, né? Meu nome é Arthur, eu sou estudante da História do IFG, sou militante do MUP, Movimento por uma Universidade Popular, e integrante do Cineclube Ismael Silva de Jesus. Aí, Fê, se você quiser se apresentar. Oi, gente, tudo bom? Desculpa o barulho, meu irmão tava ali. Meu nome é Fê, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Sou estudante de História da Arte, sou militante do PCB também, da União da Juventude Comunista, e construo aí, atualmente sou diretora de relações, eu sou diretora de universidades públicas da UNE, né, União Nacional de Estudantes, pelo MUP, o Movimento por uma Universidade Popular. Estamos construindo aí junto também. Perfeito, camarada. Então, o nosso tempo é meio curto, então eu já vou começar aqui a fazer minha fala, né? E aí depois eu passo para você, pode ser? Claro, camarada. Perfeito, então. Então, o filme, né, que a gente vai debater, essa é uma sessão especial da Semana do Orgulho LGBT, né? No domingo é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que tem essa data por causa da revolta de Stonewall, né? Que é o tema do filme que vai ser debatido nessa live, né? Que foi disponibilizado, enfim. Então, o levante de Stonewall, ele acontece no dia 28 de junho de 1969, né? E aí a gente precisa entender esse levante enquanto não algo separado da realidade, né? Ou algo descolado que do nada todo mundo começou a lutar, né? Pelos direitos LGBTs, mas enquanto o momento assim de estopim, né? O momento que a gota mesmo transbordou do movimento social dos Estados Unidos. Por quê? A gente passava por um processo muito forte em relação à população LGBT. A gente havia um encarceramento em massa da população LGBT, né? E aí existiam diversas leis federais que abriam essa brecha, né, para o aprisionamento, né, e, ou seja, a retirada da sociedade da população LGBT. E aí a gente fala não por outros crimes, mas eles são retirados e são encarcerados por ser LGBT, né? Inclusive no filme tem um momento muito bom, que está tendo uma batida policial, e aí existia nessa época, isso é real mesmo, uma lei chamada Lei das Três Peças de Roupa, que você precisava necessariamente usar três peças de roupa para poder não ser preso, e não contava a meia. Então, por exemplo, você usava a cueca, a camiseta, e aí a terceira peça automaticamente fazia com que você estivesse vestido com o gênero de nascença, né? Podemos dizer assim. Então a gente tem muito forte essa questão da perseguição, né? A população ter. Eita, a Fê saiu. Agora ela deve voltar. Enfim.
a gente tem muito forte essa questão de prender a população travesti, né? A população... Aí, voltou. A população tem, no caso, né, as travestis e os trans e as drag queens da época, né? Também. Aí, voltou. E aí a gente vê, então, a polícia, nesse momento, enquanto um braço do Estado burguês, né, de opressão para com essa classe, né, um braço de opressão, instrumento para manutenção da ordem, né, no caso ali a ordem heteronormativa, né. E aí a gente também, né, nesse sentido, a gente tinha nesse período a exclusão dos LGBTs dos cargos públicos, né, eles não podiam ocupar cargos públicos, e aí isso também mostra lá no filme, que tem aquele cara que fica fazendo carinho no gato, e ele era da Marinha, ele foi expulso por ser, né, homossexual, e aí a homossexualidade era tratada como doença, né, eu acho que aí a Fê vai entrar mais nesse debate, eu só vou falar, né, só apontar mesmo essa questão. E um outro grande problema que tinha em relação a isso é a máfia em relação aos bares LGBTs, né? Era proibido o consumo de álcool, vender álcool para a população LGBT. Então a máfia ela fazia esses bares exclusivos LGBTs, que era o caso de Stonewall. E aí nesses ambientes eram ambientes de extrema corrupção, né? Existiam batidas e pagamento de propinas, enfim. E isso foi causando uma grande tensão social mesmo em Nova York no final dos anos 60, né? E aí o que leva de fato a essa revolta, né? Os anos 60 ele é um movimento, uma década muito forte da questão dos movimentos sociais, né? A gente tem a questão do movimento hippie, o surgimento das pílulas anticoncepcionais, que vai dar um gás aí no movimento feminista. No finalzinho dos anos 50, a gente tem também a explosão do movimento negro. Então, a gente tem essa grande mobilização, né, por esses movimentos de questão de gênero e tudo mais. E aí, Nova York, ela era considerado, ainda né, um ponto LGBT por ser uma cidade grande, né? Então, a galera saía, né, muitas vezes era expulsa de casa, saía das cidades pequenas e iam para Nova York, isso gerando, né, uma puta desigualdade social que aumenta a exploração capitalista em cima dessa população, né, marginalizada, que, no caso os LGBTs. Porque aí eles são excluídos, né, faz uma limpeza dentro da cidade, eles são empurrados cada vez mais para as periferias, e são dados a eles os empregos, né, com maior exploração, piores condições de trabalho, menores salários e tudo mais. E aí, nesse sentido, o filme se passa na Christopher Street, que é a rua onde ficava o Stonewall, e ela era considerada uma rua do movimento LGBT, né? Eles eram empurrados para uma rua periférica, né, consequentemente. E aí era uma rua onde naquela rua específica era meio que permitido, né, você ser LGBT, enfim, e usar, se transvestir e estar em drag e tal. E a semana que acontece o levante, né, a revolta de Stonewall, ela é uma semana muito triste para a comunidade LGBT, porque foi a semana da morte da Judy Garland. A Judy foi, para quem não conhece, ela foi a Dorothy no filme do Mágico de Oz, de 39. Então ela é um grande ícone da comunidade LGBT, né? Tinha uma vida extremamente problemática, eu acho assim, dá para fazer uma sessão só para falar sobre a Judy, porque, enfim, durante as sessões, durante as filmagens do filme, viciaram ela em diversos tipos de drogas, né? E aí isso vai levar à morte dela mais para frente, de overdose. Então foi uma semana muito triste, né? Ela é intérprete da Over the Rainbow, né? Que é uma música muito forte nessa época. E no filme também traz um pouco disso, né? Tem lá um momento em que fala sobre a questão do funeral da Judy. Então estava todo muito, muito triste, muito cansado de tudo que estava acontecendo, e isso tudo culminou na revolta, né? Foi feita uma batida no bar, e aí ninguém sabe direito como aconteceu, mas começou-se então os LGBTs a ir para cima da polícia,
enfim, virou ali uma pequena guerra e, e conseguiu expulsar as polícias, né? E aí a gente começa um marco, de fato, em relação ao direito a luta pelo direito LGBT. Só porque a gente precisa entender que antes de Stonewall já existia uma identidade, né, dessa comunidade, a princípio uma identidade apenas gay, né, depois vai surgindo e as outras letras vão ganhando visibilidade dentro do discurso, né, e aí a gente precisa entender que já haviam diversas organizações, isso também está presente no filme, que lutavam pelos direitos, né, pelos direitos LGBTs. Porém, todas essas organizações ainda muito conservadoras e não pautavam um programa radical, né? Havia um pouco impacto, de fato, nessa questão e não conseguia avançar nas pautas. E aí eu acho que Stonewall ele representa para a gente a necessidade de uma luta radicalizada, né? Através de um programa político revolucionário pelos direitos da população, da classe LGBT, né? A gente precisa entender que a LGBT ele tem uma classe social, que nós estamos dentro de um sistema capitalista, para que a gente consiga avançar dentro de nossos direitos, né? E pautar de fato o nosso programa. E aí, logo após Stonewall, geram diversas frentes, né, de libertação gay, e aí isso vai gerar o surgimento das paradas LGBTs, e aí um grande problema que nós estamos tendo é que essas paradas hoje elas vêm sofrendo um puto esvaziamento da pauta política, né? A gente teve aí a parada de São Paulo esse ano, foi feita virtualmente, e teve um problema aí, né? Enfim, uma treta com militantes históricos do movimento LGBT aqui no Brasil, que não foram chamados para participar da parada, foram chamados apenas cantores e blogueiros, ou seja, o movimento LGBT hoje ele está muito mais pautado por uma representatividade, pela representatividade, né, do que, de fato, com pautas políticas. E aí, Stonewall, ele também tem diversos problemas, né, levando para um contexto maior, no sentido de ser, de certa forma, um imperialismo cultural, né? A escolha de Stonewall, ela passa por uma questão de um imperialismo cultural, porque a gente já vê levantes da comunidade LGBT na América Latina anos anteriores, né? Stonewall acontece em 69, em 66 a gente tem na Argentina, em 67 nós temos coisas muito parecidas com Stonewalls acontecendo no México também, né? E o Stonewall, ele também, hoje, ele passa por um apagamento das outras letras, né, do LGBT, muito ligado na questão gay, né, do homem gay, branco e heteronormativo, e aí é um grande problema que o filme traz, porque ele é protagonizado por esse estereotipo, né, da gay branca heteronormativa, enquanto o Stonewall, de fato, foi protagonizado pelas drag queens e pela população T, né? Então são aí alguns problemas, inclusive o filme passou por um boicote na época que ele foi estreado, né? Ele é dirigido por um cara que esse é o primeiro, dirigido por um diretor que foi o primeiro filme que ele dirigiu. Ele é um produtor de filmes, de sequências de ação, enfim, filmes feitos para ganhar dinheiro. Então, de fato, a gente vê essa questão. E aí, passar para a Fê, ver o que você tem para falar, só trazendo aqui alguns apontamentos mesmo. Muito obrigado, Arthur. Gostei muito aí das contribuições. Depois vou até querer que tu me passe as questões aí da Argentina e do México, que eu não sabia, assim, realmente muito interessante. Passo, sim. Eu não sabia mesmo. Sobre, assim, eu trouxe um caderninho das anotações aí das coisas que eu vi do filme, né? Eu acho que pegando, assim, de início mais comentários gerais sobre o filme, assim. O filme, claro, que nem o Arthur pontuou, tem vários problemas, né? Ele aí tem um protagonismo aí de uma gay branca, né? Muito heteronormativizada para criar essa identificação aí com o público, mas também outras coisas, né? A própria forma que a população LGBT é apresentada, né? Lá naquele bairro que vai, é como se fosse, assim, o paraíso das gays, assim. Tipo, todas as gays são super do tipo pra frentex e tal. E na própria realidade, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe, por exemplo, de quando a gente está nos movimentos, de como a construção coletiva e o convívio coletivo, ele carrega muitas contradições e tem muitas pessoas envolvidas que pensam de formas diferentes, né?
Então, mesmo ali numa situação de gays, em situação de rua, LGBT, travestis, etc., que tinha várias pessoas também que eram mais conservadoras, etc. Então, por exemplo, uma questão que o filme traz muito forte da prostituição, sim, a gente tem que entender que a prostituição ela é uma coisa muito presente dentro da comunidade, especialmente aí, né, da população transexual e travesti. A gente tem números absurdos, por exemplo, aqui no Brasil, de 90% da população estarem dentro da prostituição, o que é uma coisa meio absurda, porque em nenhum outro tipo de população tu vai ver 90% de uma população ocupando um mesmo emprego. Assim. Então, a gente consegue ver essas questões, mas também é notar que já naquela época existia essa diversidade, né? Por exemplo, tinha muitas bichas que não queriam se prostituir, etc., davam outros pulos, né? Então, o filme, às vezes, ele cria muito uma narrativa de como fosse uma terra sem lei total, né? Só porque são pessoas excluídas da marginalidade social, mas há de se entender que todo mundo, né, consegue, internaliza e reproduz mais ou menos as questões que o Estado, né, vai educando a ética estatal burguesa, né? Outra coisa que queria comentar, que a Arthur até falou, é a própria questão da Judy Garland, né? A Judy Garland, a morte dela, ela traz muitas polêmicas relacionadas a Stonewall, né? Uma coisa que ficou muito famosa na época, que o Partido Comunista dos Estados Unidos, quando questionado sobre o que foi Stonewall, o que assim, o que está acontecendo, deu um posicionamento meio não, as gays se irritaram porque a Judy Garland morreu. Então a gente consegue ver que a morte da Judy Garland tem muita atenção dentro do próprio movimento do peso, né, que teve. Porque, obviamente, né, as bichas estavam tudo triste, assim, não dá para dizer que não era um ícone cultural. Entretanto, isso foi um argumento muito forte na época para deslegitimar o próprio Stonewall, né? Ou seja, em vez de falar aí da situação de rua que estavam aquelas pessoas, da opressão policial, etc., se bota, não, as bichinhas se revoltaram porque a diva pop morreu. Então se traz muito essa questão também. Mas uma coisa, né, que o filme consegue mais ou menos trazer bem, que eu achei interessante, a própria questão do protagonismo da população de rua, né? A gente tem que conseguir ver isso muito forte. A Stonewall, quando a gente fala, foi uma revolta LGBT, etc., e também a própria questão aí que Arthur levantou das leis de policiamento de roupas, etc., mas a gente também tem que entender que envolvia a própria questão de moradia, né? Tanto que os ativistas que participaram, né, do levante de Stonewall acabaram por depois criar STAR, né, que em português seria Travestis Revolucionárias de Rua por Moradia. Ou seja, é uma organização mais baseada aí na própria questão da pauta de ocupação urbana, de moradia, etc. Então a gente vê como se interlaça, né? Coisas que hoje a gente só vê, não, só se quer direitos ou respeito, etc. Mas que a gente estava tocando justamente nas questões das condições de vida dessas pessoas, né? Ou seja, como essas pessoas estavam morando, criando, vivendo de fato. Daí, e outra coisa interessante que eu acho que o filme acerta muito é como ele representa os policiais. Os policiais, de fato, né, eles eram extremamente agressivos, extremamente violentos, e tem até uma cena que representa bem a hipocrisia, né? Muitos dos policiais abusavam sexualmente durante as batidas policiais, né? Abusavam aí jovens homossexuais, as lésbicas, as travestis, e obrigavam, estupravam, né, essas pessoas durante essas batidas. Mas o que eu queria trazer mais para a gente debater é justamente compreender o contexto de por que estava ocorrendo aquela criminalização, né? De por que, quando a gente está ali nos anos 60, estoura essas leis aí, as leis das peças de roupa, e de por que isso está, né, se criando essa repressão contra essa população. É muito importante a gente compreender como que a sociedade ocidental compreendeu a própria questão de sexualidade, gênero, na sua mudança, assim, digamos, do feudalismo para o capitalismo, né, na mudança aí da entrada para a modernidade, que é muito baseada assim. A gente sabe que mesmo na idade medieval europeia, a homossexualidade não era bem vista, né? Ela era chamada de sodomia. Então não existia a noção de sexualidade. O que existia era a noção de sodomia, né? E uma pessoa era um sodomita, como está na Bíblia. E um sodomita, o que é um sodomita? É uma pessoa que pratica atos
sexuais que não levam à gravidez, né? Ou seja, que não gera aí prole. Ou seja, não, é um ato sexual que acaba não gerando uma criança. Então, pode ter aí, mesmo numa relação heterossexual, por exemplo, o boquete é também uma relação sodômita, né? Porque não está gerando aí nenhum tipo de... É o prazer pelo prazer, é visto como uma coisa, assim, luxuosa. E as sociedades medievais viam isso com muito maus olhos, né? Por isso que também queimavam as pessoas ali, os sodômitas, né? Que teriam a população LGBT da época. Mas o que é importante a gente compreender que isso era visto como um pecado. E o pecado, dentro da visão cristã, ele é uma escolha, né? Lembrando, né, que dentro do pensamento cristão, etc., de como funciona o pecado, o ser humano tem um livre-arbítrio, né? O Deus nos deu o livre-arbítrio e a gente pode fazer o que a gente quiser. Entretanto, nem tudo que a gente fizer vai ser certo ou errado. Então, entre as coisas que a gente pode fazer errado, é fazer esses atos. Ou seja, por que... E a partir disso a gente consegue entender por que muitas pessoas, e por muito tempo, se chamam de opção sexual. Que é uma visão muito ligada a essa visão religiosa, que é assim, tu tem uma opção, tu pode fazer ou não praticar esses atos, e essas pessoas escolhiam praticar esses atos, e por escolher praticar esses atos, elas eram punidas. Essa é a visão medieval da coisa. Tu pode não dar o cu, mas tu foi lá e escolheu dar o cu, e por isso tu vai queimar na fogueira. Entretanto, quando a gente chega na modernidade, tu tem ali a Revolução Francesa, né, as revoluções burguesas, a burguesia chega no poder, e uma das coisas, né, que foi instalada no capitalismo é o sentimento, né, da razão. Tu tem que explicar as coisas a partir da razão, tu tem que ter uma explicação científica para as coisas. Dentro desse mundo da explicação científica das coisas, a visão da sexualidade do ato sexual como pecado não faz muito sentido, né? Porque causa, e isso que eu acho até interessante, eu não sou a favor de falar opção sexual, mas eu acho interessante esse termo, porque por que os liberais não gostam desse termo? Porque ele causa um desconforto, e o desconforto é justamente que se a homossexualidade é uma escolha, também é a heterossexualidade, né? Ou seja, é uma admissão de que se a pessoa é heterossexual, também é porque ela escolheu dessa forma. E ela só está fazendo aquilo porque uma outra força, né, Deus, a Bíblia, ou seja, uma força que não é ela mesma, mas uma força alienada dela, está dizendo para ela que aquilo é o certo. Então, eu posso ser ambas as coisas, mas eu escolho essa porque essa é a coisa certa. Então, a gente tem uma perspectiva moral das coisas. Entretanto, quando chega a ciência não pode admitir isso. A ciência, dentro do pensamento liberal, não pode pensar que a sexualidade parte simplesmente de uma escolha do indivíduo. Ela tem que pensar isso em termos científicos, como se fosse algo nato. Então, aí que a gente começa a ter o processo que eu chamo de patologização, ou também biologização, da sexualidade, que é justamente quando tu cria a noção de sexualidade. Quando tu cria a noção aí de heterossexualidade, de homossexualidade, que é a noção de que a sexualidade é uma coisa nata da pessoa. Aquela pessoa é aquilo, nasce com aquilo. Porque, por exemplo, na Idade Média, era completamente absurdo dizer que uma pessoa é alguma coisa. A pessoa não é algo. Ela escolheu fazer tal ato. Já na modernidade, a pessoa é aquilo. E ela pode nunca ter praticado nenhum ato sexual, mas só pelo fato de ela pensar aquilo, significa que algo, né, dentro dela tem uma verdade contida. Então, a gente pode ver de como isso é um processo de que ele não é exclusivo para a questão da sexualidade de gênero. A gente vê o mesmo processo de biologização ou de naturalização das questões sociais, por exemplo, na questão racial e na questão feminina. Por exemplo, a gente sabe que o conceito de raça, né, é um conceito extremamente moderno. Também não era um conceito que se usava antes. Não se pensava, existe a raça negra. Isso não existe. Mas também é o mesmo processo de quando tu pega algo totalmente social e tu justifica aquilo a partir de algo biológico, né? Porque é a cor de pele, ou seja, pega algo biológico e justifica aquilo. O que acontece na sexualidade é a mesma coisa. Tu patologiza, tu joga, né, para a própria biologia da pessoa, para a própria essência da pessoa, para a própria natureza da pessoa aquilo. Entretanto, como não dá, digamos, para... a peculiaridade da sexualidade é que não dá para curar ninguém de ser negro, né? E não dá para curar a mulher de ser mulher. É uma coisa que tu nasce com aquilo, é muito visual.
A sexualidade não, ela pode ser visual, e o aspecto visual a gente sabe, né? Por exemplo, aí a lei das três peças é uma representação de como isso pode ser visual, né? E também até os próprios casos que a gente passa de violência LGBTfóbica na rua, né? Ninguém, nenhum gay, nenhuma travesti, nenhuma lésbica apanha na rua porque estava, sei lá, chupando uma rola ou fazendo sexo, etc. Às vezes até tá beijando. Mas, no geral, se a pessoa anda de uma forma afeminada na rua, ela vai apanhar. E por quê? Ela não está demonstrando a partir disso que ela gosta de homem, ou que ela gosta disso ou daquilo. Não, ela está apanhando pela própria demonstração visual de uma coisa. Então, né, a gente tem esse processo de biologização da sexualidade. E por que isso ocorre, né? E daí trazendo para o contexto ali da década de 60. Não é à toa que esses debates sempre andam juntos, a questão da raça, do gênero e da sexualidade, né? Não é à toa que ali na década de 60 também foi a época das lutas anticoloniais, né? As grandes guerras de libertação do continente africano. Tu tem uma grande, né, militância em torno disso. Por quê? A gente está passando ali naquele período de justamente essa luta da sexualidade, ela entra numa luta contra a colonização. Que colonização? Que é o que eu queria trazer, né? O debate que eu ando pensando, que é a própria questão de que não é apenas não é uma opção sexual, mas também não é uma orientação sexual, e sim uma questão de disciplina sexual, ou seja, né, carregando essa questão de como também a primeira, como a Silva Frederici traz, né, em alguns livros dela, a primeira máquina que o capital criou, antes da máquina a vapor e antes do relógio, foi o próprio corpo humano, né? Ou seja, o capital, para usar da classe trabalhadora, para, né, fazer funcionar nas fábricas, tem que disciplinar o corpo humano. Porque antes, quando as pessoas estavam trabalhando no campo, elas trabalhavam a partir do tempo da natureza, trabalhavam a partir do tempo próprio. Então, tu passa por um processo de disciplinização do corpo humano. E dentro desse processo de disciplinização do corpo humano, tu também discipliniza como que aquele corpo humano deve interagir sexualmente, né? Ou seja, não é à toa também que a palavra proletário, uma das coisas que é importante do proletário é a prole, né? Que é, né, ter filho. Porque justamente o proletário, ele tem uma utilidade como ele mesmo, no sentido, né, que ele está trabalhando, mas parte da função do proletário, e como Marx bota no Capital, e que está integrado no salário, o salário não é simplesmente para o proletário individual se reproduzir. É para reproduzir a classe proletária, como a raça proletária, como Marx fala, né? E para reproduzir isso, tu precisa ali, né, de uma mulher com a vagina, com um útero, e também para ter criança, para gerar a prole. Então, o proletário não tem como gerar prole se ele não for disciplinado a fazer de tal forma, ou seja, se ele não for disciplinado para dentro de uma ordem heteronormativa. Então, quando esses processos de disciplinização começam a ruir dentro da nossa sociedade, ou seja, por exemplo, a própria população negra começa a dizer que também passa, né, como ocorre ali como o Fanon traz das máscaras brancas, né, os negros são disciplinados a agir que nem, né, uma outra cultura que é estranha. Os africanos são disciplinados a agir que nem uma outra cultura que é estranha. As mulheres são disciplinadas a agir de outra forma em casa para, né, fazer essas questões da sexualidade. Então, da mesma forma, em Stonewall, o que a gente está tendo ali é uma revolta contra isso. Dá para inserir essa revolta de Stonewall dentro, né, das partes das revoltas anticoloniais, ou seja, revoltas contra a disciplina do capital, contra o nosso corpo, contra, né, o que a gente deve fazer. E daí outras coisas que eu queria trazer é de como é muito importante a gente estar tendo esse debate e estar conseguindo aprofundar isso, porque tu tem duas tendências de como o capitalismo luta com esse debate. Um é o apagamento histórico e outro é a deformação histórica, né? O apagamento histórico, o exemplo mais evidente que dá para ver é o próprio partido nazista alemão.
Porque o Partido Social Democrata alemão, né, já ali que participou a Rosa Luxemburgo, já tinha debate sobre questão de sexualidade e gênero, já tinha esse debate aí mais ou menos incipiente sobre a questão da heteronormatividade. Tu tinha também o Instituto Alemão de Pesquisa de Sexualidade, que foi o instituto que, inclusive, cunhou o termo da transexualidade. E tu tinha esses debates andando, e como ponta de lança desses debates, tu tinha os comunistas. E quando o Partido Nazista toma o poder, uma das primeiras ações, né, que eles fazem, como aqui no Brasil a gente teve a ação do incêndio do prédio da Uni quando a ditadura tomou o poder, quando os nazistas tomam o poder na Alemanha, eles incendiam o Instituto de Pesquisa de Sexualidade e Gênero. Então, toda a produção que a gente tem sobre sexualidade e gênero da década ali de 1800, que a gente acha que as pessoas nem debatiam isso, elas debatiam, só que isso foi apagado, de fato, queimado. E a outra forma que a gente está passando agora, que é tão perversa quanto, é a da deformação histórica, né? Ou seja, uma acomodação do ponto que a gente chegou. Eu sinto que nos últimos momentos, as questões da luta LGBT e da comunidade LGBT se acostumou na questão da esquemática, né? O hétero é o homem que gosta da mulher, o gay é o homem que gosta de homem, a lésbica é a mulher que gosta da mulher, e parece que não consegue andar para frente, ou seja, que outras pautas, como que a gente se organiza para ir, onde que a gente tem que criticar. Porque o que o capitalismo está nos impondo é transformar nossa sexualidade numa mercadoria, né? Transformar nossas identidades de gênero e sexualidade em algo que possa ser vendável, que a gente possa se reconhecer, e a partir disso a gente tem a nossa identidade confirmada, não através de um processo coletivo, e sim através de um processo individual, através da compra, né? Então eu não mais me identifico aí como gay, ou não sei o quê, através de um processo coletivo de reconhecimento, sim através da compra. E para finalizar, realmente, para dar o exemplo maior de como isso acontece, é a própria forma que se dá esse debate, por exemplo, não me importo como fulano pensa sobre isso ou aquilo, né? Aquele debate aí que a gente só quer respeito, ou seja, né, que a gente não precisa que as pessoas entendam, que não precisa isso, que só se quer um respeito mínimo, e doa quem doer. Entretanto, esse debate carrega nessa questão aí individual, ou seja, eu só preciso, né, do meu acesso ao consumo. Eu só preciso da minha identificação de gênero e sexualidade através de consumo que me garanta. Se as outras pessoas não entendem, não reconhecem, tanto faz, né? Eu só preciso da representação de mercado. E essa forma de deformação da nossa luta que é a próxima fronteira que a gente tem que combater e ir para frente. Conclua aí. Perfeito, camarada. Então, vou pedir para o pessoal que está assistindo, né? Mandem dúvidas, perguntas, questionamentos, apontamentos aí para a gente estar dando continuidade. Mas, enquanto a galera está se organizando aí, queria trazer, né, de novo essa questão que você trouxe sobre a prostituição, né? Muitas vezes a galera acha também que parte de uma escolha, né? E aí, trazendo para a realidade dos anos de 69, né, do caso de Stonewall, a galera não tinha nem mesmo casa, né, porque a gente ainda tinha muito, de forma muito embrionária, essa questão dessas organizações que procuravam, né, fazer ocupações. Existem muitas histórias de ocupações mesmo, né, de prédios abandonados para virarem casas de apoio LGBTs, né? A galera é completamente jogada às ruas e não consegue emprego porque tem uma lei federal que impede a galera de conseguir emprego, né? Ou seja, de fato, a única opção que sobra para essa galera é vender o próprio corpo, né? Sim, e pegando, Arthur, de como isso é atual, agora que tu trouxe, que bom que tu falou, de que isso é uma questão de que é forte hoje, que, por exemplo, né, a gente sabe que a prostituição em si ela não é proibida no Brasil, né? A pessoa pode se prostituir, assim. O que é proibido, se eu não me engano, se a galera dos comentários souber melhor pode falar, mas o que é proibido, se eu não me engano, é o local de prostituição, né? O local de prostituição que é o proibido. Então, nessa perspectiva, o que acaba por acontecer muito? Hoje, as travestis têm muita dificuldade de conseguir comprar um apartamento próprio ou mesmo de alugar um apartamento. Por quê?
Porque se a travesti vai alugar um apartamento, a pessoa que é dona do apartamento, ela não vai alugar o apartamento porque vão pensar assim, ah, não, se a travesti alugando, ela vai usar esse espaço para prostituição. E daí, se alguém denuncia aquele espaço como espaço de prostituição, quem é responsabilizado é o dono do imóvel. Ou seja, se nega de fazer essa locação para as travestis, né? E também outra, não só para as travestis, mas também aí as próprias mulheres cis, né, que passam por uma série de processos estéticos, cirúrgicos que têm a estética, né, de prostituta, acabam tendo negado o próprio local de moradia por conta dessa lei. E isso empurra essas pessoas para onde? Para os cafetões, né? Ou seja, como ela mesma não consegue alugar um local, se empurra para um terceiro, geralmente um homem, né, que vai conseguir ter aí muito mais passável para comprar um lugar, alugar um lugar, para ter se submetido nesse sentido. Então, de como a própria questão da moradia é algo que existe muito forte ainda hoje. Sim, mandaram aqui uma pergunta, só queria pedir para vocês comentarem sobre essa, entre aspas, né, compra de cidadania que já existe em nosso meio e que gera uma divisão que mata, inclusive. Quer falar? Eu posso falar assim, é bem... Essa questão assim, da compra da cidadania, ela é muito perigosa. Primeiro, assim, que ela entra na própria questão da representatividade, né? Elas são lógicas muito parecidas, porque, tu cria um jeito correto, digamos assim, de ser LGBT. Acho que esse filme representa muito isso, assim, até a própria inclusão, né, da, das questões LGBTs atualmente, por exemplo, nas novelas, do beijo gay da novela, implica muito isso, né? Ou seja, que a pessoa ela vai através de se reconhecer como LGBT, etc., pensando que é de uma certa forma, ou seja, ela vai tentar chegar a um padrão que é, por exemplo, o que as sociedades orientais reclamam muito do Ocidente, né, até trazendo o debate, que parece que não tem a ver, mas vou levar, juro que tem a ver, que é assim, o Ocidente criou um modo muito específico de ser LGBT, né? Tem toda uma questão de mercadorias, estéticas, modos, formas de falar, trejeitos que são associados a ser LGBT. No Oriente, por exemplo, isso é muito estranho, isso é muito mal visto, né? Porque o que acaba aparecendo é que, para as sociedades orientais, o Ocidente criou, de fato, né, uma mercadoria, um jeito, um estilo de vida que é ser LGBT. E o que a gente tem que conseguir trazer é justamente a tirada ideológica. Isso, justamente, o meio gay tem incorporado essa questão. A gente tem que conseguir fazer essa tirada ideológica da própria questão, que é justamente compreender que ser LGBT tem uma perspectiva social histórica ligada a todas essas lutas que eu falei aí, da consolidação do capitalismo na sociedade ocidental, que também tem muito a ver com a própria questão da virilidade, né, do conceito aí do que é ser masculino e feminino, ou seja, tudo que é mais ligado para o feminino, obviamente acaba por ser ligado mais assim à questão LGBT. Quando se a gente for, de fato, ser assim bem, digamos, biológicos da questão, porque a galera que diz que é biológica geralmente não é biológica, assim, a galera é mais tenta criar explicações sociais para tudo, mas se a gente for mesmo ir para a questão, é apenas um ato sexual, sabe? É para a pessoa dar o cu, comer um cu, ou chupar uma buceta para fazer, seja lá o que for, ela não precisa se comportamentar de uma forma diferente. Então, do que a gente está falando aqui não é simplesmente, né, ir direto para essa questão sexual. O que a gente está falando aqui é que justamente a sociedade capitalista criou um entulho de coisas, né, que são compráveis e que são associadas a uma questão social, e disse isso tem tudo a ver com a questão sexual. E que nem o companheiro ali falou nos comentários, é isso que acaba por ocorrer. O próprio movimento acaba se confundindo do que é simplesmente social e do que é simplesmente biológico, né? Ou seja, acaba
acaba aceitando as próprias conceituações essas, por exemplo, tanto transexual, quanto homossexual, quanto todas essas questões, são definições que elas surgem para nos patologizar. Elas surgem para dizer, para classificar que tipo de doença a gente tem e já para dizer a cura, né? E para também dar o perímetro de até onde esta pessoa pode se movimentar. Então, é uma forma de controle, né? E por isso que eu acho muito mais interessante, muito mais subversivo, digamos assim, o movimento LGBT mais raiz, digamos, que até aparece no filme, né, da Marsha P. Johnson. O que era o P da Marsha P. Johnson? Era, eu não sei como é que eles traduziram para português, tu lembra, Arthur? Era pouco Não, não importa. lembro do filme. Ah, Marsha P. Johnson, P de quê? De pouco importa. Ou seja, ela também não se identificava como uma travesti ou como uma transexual ou algo assim. Era, de fato, uma questão de pensar. Pouco importa toda essa conceituação, porque uma coisa é a prática sexual que eu tenho e outra coisa é a forma como eu estou me expressando no meu cotidiano. E a opressão é justamente a confusão dessas coisas, a associação dessas coisas. A gente não quer o reconhecimento dessas duas coisas juntas. A gente quer a dissociação dessas coisas, né? Exato. Aí uma outra pergunta aqui está falando sobre a questão do pink money e como o capitalismo vem explorando, né, a questão dessa seção da classe trabalhadora, né? Eu acho que fica muito claro isso, principalmente no mês do orgulho LGBT, né? A gente vê aí a parada LGBT com grandes trios, né? A gente vê aí Uber, Itaú, essa galera toda aí investindo um puta dinheiro nessas paradas que acaba se tornando uma atração turística, né? Aí a gente volta àquele debate do esvaziamento da pauta, né? Hoje a parada gay, hoje ela é uma atração turística, e aí a gente vê que essas mesmas empresas são as mesmas que faz questão de excluir, né? Essa semana eu vi estava nas redes sociais, por exemplo, um gerente do Itaú que foi expulso porque ele postou nas suas redes particulares uma foto dele com o namorado, e aí na outra semana o Itaú estava colocando um símbolo com a bandeira LGBT, né? Então a gente vê que o capitalismo ele abraça essas pautas, né, sociais, da mesma forma com que faz com o feminismo, com o movimento negro, para criar uma vertente desse movimento que não busque, de fato, a radicalidade e a transformação, né? Que não considera a exploração enquanto um componente de classe, né? E aí, se você quiser complementar. Arthur, isso que tu falou, acho que é muito, muito importante e queria até dar uma ênfase que, eu acho que esse debate é importantíssimo, que é a questão, se eu não me engano, não sei se continua ainda esse título, mas a parada LGBT de São Paulo é a maior do mundo, né? Se não é a maior do mundo, pelo menos Eu acho que é a maior do mundo, né? E, cara, isso entra muito na própria questão de a gente conseguir pensar o que significa essa parada LGBT, que as paradas LGBTs do Brasil são muito conhecidas, muito afora. E a gente compreender isso pensando que a gente é um país aí subdesenvolvido praticamente, né, estrutura que já foi colonial, né, um quintalzinho dos Estados Unidos. Porque não é um turismo qualquer, é um turismo sexual, né? Isso é uma questão importantíssima. Assim como o carnaval, o que acaba por ocorrer? Os gringos vêm tudo para cá, o que eles querem? O que eles olham? Né? Vem a partir de um longo histórico, né, que já vem aí da própria questão da colonização, que é a da sexualização dos povos latinos. Né? O povo latino é moreno a cor do pecado, né? É sexual, é quente, porque daí a galera vai para a rua e não sei o que, Isso tem, claro, todo um aspecto aí cultural nosso, de fato, não dá para imaginar também que tudo é uma grande invenção da burguesia, mas o fato é que isso tendo um caráter objetivo nosso, também tem o fato de como isso também é transformado numa mercadoria, né? Tu tem aí esse povo que faz essas festas que é mais inibido, vamos transformar isso numa mercadoria como turismo sexual. Gente, o que rola? E não foi uma, não foi duas, ainda bem que você falou isso, não foi uma, não foi duas paradas LGBT que eu fui que já me ofereceram grana. Para fazer isso, para fazer aquilo. Gente, é assim, ó, de tiro e queda.
Então é também visto como um negócio, tanto só o evento em si, dos shows, etc., né, todo esse esvaziamento, mas o próprio caráter de como a gente tem que pensar isso no próprio contexto latino, né? O que significa uma parada LGBT no Brasil? O que significa os povos europeus, os norte-americanos virem para cá para comemorar ser LGBT aqui? Por que eles não estão comemorando lá? Né? É um questionamento que a gente tem que fazer. Massa. A outra pergunta aqui é sobre o apagamento das outras letras, né, do LGBTQI+, né, que geralmente é sempre focado na questão gay, né, e aí a gente vê tem muita crítica em relação a isso. Acho que se você quiser começar falando, depois eu complemento. Gente, sobre a questão, assim, do apagamento, cara, é foda mesmo, assim, tipo, a forma como se... Parece que eles estão indo aos pouquinhos, assim, parece que é quase uma coisa ordenada, assim. Eles vão, a gente vai primeiro falar aqui dos gays, vamos botar as gays sob controle e tudo, bababá, bababá, e daí agora a gente vai começar... Gente, é sério, vocês não acham isso às vezes, que parece uma coisa, assim, quase ordenada, a maneira que eles vão, que eles vão tratando. E dessas coisas todas aí, do gay, lésbicos, bissexuais, travestis, transexuais, queria chamar a atenção para duas letras. Primeiro, os bissexuais, que existe muito debate em cima disso, e uma coisa que eu acho interessante da bissexualidade é que ela entra muito na própria questão do falocentrismo e de como a gente vê, de como todo esse debate ele é muito ligado ao debate da virilidade, muito ligado ao debate do feminismo. Que o que é? Por exemplo, se o homem é bissexual, já vão tirar o cara para meio bicha. Isso é 100%. Assim. Ah, não, se o cara é bi é porque... Né, não sei como é que é agora. Agora é o momento bicha velha. Na minha época, se assumir bissexual era do tipo assim, as pessoas diziam que é bissexual botou só um pé para fora do armário, né? Ou seja, que bissexual é uma fase transitória que tu vai ir para, né, a tua sexualidade real. O que isso significa na prática? E daí para a mulher é o contrário. Para a mulher, quando a mulher é bissexual, se acha que ela vai acabar ficando com o homem, né? Diz que daí ela só está experimentando, só está matando uma curiosidade, toda aquela música lá da Katy Perry, Kiss a Girl, vou beijar na balada, mas no final das contas vai acabar com o cara. O que isso implica na prática? É um falocentrismo por quê? Porque não importa qual opção, tu vai acabar sempre com o homem, porque é um pensamento assim, depois que tu experimenta o pênis, o grande, glorioso pênis masculino, tu não tem mais como voltar atrás, né? Então, se um cara experimenta o pênis de outro cara, não tem mais como ele voltar atrás de uma mulher, assim, porque o homem, né, é o supra-sumo de tudo. Então, se tu pode escolher entre um homem e uma mulher, tu vai escolher o homem, mesmo sendo um cara. E para a mulher a mesma coisa, né? Se a mulher pode escolher entre um homem e uma mulher, ela vai também escolher o homem. Então, por isso que ocorre essa inversão, né? Porque não importa o que acaba por acontecer, tu sempre vai acabar escolhendo o homem. E esse tipo de pensamento social pega justamente no ponto onde que a gente tem que traçar toda, né, a unidade desses pontos, que é a questão aí do patriarcado, de como esse próprio sistema falocêntrico ele vem dentro da própria estrutura patriarcal da sociedade, né, tanto a heteronormatividade, etc., dessa centralidade do homem branco, né, como até a gente viu no filme. Então, acho que tem que se aprofundar nisso, né? Às vezes fica muito num debate muito moral, mas eu acho que isso acaba por nos mostrar um outro debate que a gente está ignorando, né? Que é a própria questão de como que a gente está lidando com a sexualidade, com os órgãos genitais. Porque ao mesmo tempo que se fala muito sexo, se fala pouquíssimo de sexo, né? Uma coisa contraditória, né? A educação sexual, mesmo dentro da comunidade LGBT, é muito baixa, né? É muito conhecido por uma comunidade muito sexualmente ativa, etc. Mas tu vai pensar em níveis de educação sexual, é muito pouco, pouquíssimo. E daí outra coisa que eu queria falar também dessas letras é a própria questão das travestis, né? Acho muito importante que as travestis, elas são um gênero que existe exclusivamente na América Latina, né? Então isso é algo muito interessante de a gente ver, de como isso é imbuído dentro da nossa própria questão cultural específica. E existe um debate que eu acho muito interessante, de justamente como as travas mais da velha guarda
lidaram, por exemplo, quando chegou o termo mulher transexual, quando chega o termo transwoman, quando chega o termo queer, ou seja, que é o próprio fato de que existe, por um lado, uma perspectiva aí de refinamento, né, das identidades, ou seja, conseguir botar, né, essa questão de botar melhor o que é o quê, em que caixinha é o quê, onde que eu me defino perfeitamente, mas também tem uma própria questão de conseguir inserir num plano global que faz parte do movimento de globalização do capitalismo, uma homogeneização do entendimento do gênero e de sexualidade. Porque, por exemplo, as próprias travestis sempre citam, né? Travesti não é uma mulher transexual. E a transexualidade, no seu entendimento aí pela Organização Mundial da Saúde, deixou de ser uma doença. Entretanto, o Estado brasileiro não tem uma regulamentação específica para travesti. Por quê? Porque o Estado brasileiro é um lambe-bota dos Estados Unidos, né? Então, se essa sexualidade não existe, esse gênero, digo, não existe nos Estados Unidos, se uma sexualidade não existe nos Estados Unidos, então é como se não existisse no Brasil. E daí a gente pode pegar um outro exemplo, que é, por exemplo, a Índia. A Índia, na sua Constituição, tem reconhecido a três gêneros, que é um gênero lá, que se a jihadis, uma coisa assim, que é um gênero assim como se fosse as travestis indianas, e é muito mais ligado também a um rolê religioso. Enfim, é um gênero bastante cultural de lá, é visto como da boa sorte e tal. E é um gênero aí que é reconhecido na Constituição, etc. Bababá. Ou seja, a gente consegue ver que até mesmo os avanços que são feitos é sempre os avanços importados, né? A gente não consegue analisar e pensar isso a partir da nossa própria realidade. Então, esse apagamento, né, da sigla LGBT, ela ocorre não só num plano global, de que o próprio Estados Unidos também, né, faz a ênfase no movimento GGG, mas de como essa própria sigla também apaga uma série, né, de gêneros e especificidades culturais específicas de outros países. Né, quando a gente importa diretamente dos Estados Unidos a própria questão da luta LGBT, a gente está excluindo a questão das travestis. Só se bota que a travesti é tipo uma transex e pronto, acabou. Ou seja, a gente não consegue estar dando aí o pensamento das particularidades que estão ocorrendo de como está criando essa sexualidade e gêneros. Perfeito. Então, nosso tempo está se esgotando, tem menos de 10 minutos, então vou passar aí para você fazer os agradecimentos finais para a gente já encaminhar para o encerramento. Tá, gente, desculpa falar um monte. Esse é o meu primeiro desculpa. Ai, é um prazerzão, Arthur. Obrigada por ter me enviado esse convite, assim, gostei muito, muito, muito. Tá aqui conversando, acho que é um tema importantíssimo. A iniciativa aí também do Cineclube Ismael, é muito bom porque a gente consegue pegar esses filmes e desdobrar, né, as próprias questões políticas. E agradecer a todo mundo aí que estava vendo, que gostou do debate, etc. Qualquer coisa pode chamar aí também nas redes. Venham conhecer o MUP, venham conhecer, né, ao JC, o Partido Comunista Brasileiro, né, e conseguir travar esses debates com a gente, né, conseguir estar organizando aí um movimento LGBT com classe, né, pautando aí essas questões mais a partir de um viés marxista. Seria isso. Beleza. Bom, o Cineclube agradece sua presença, Fê, muito agraciado mesmo. O Cineclube está aí toda quarta-feira, né, fazendo sessões. Agora nós vamos entrar numa mostra de cinema, junto com um debate internacional, um evento internacional que vai estar rolando, então convido todo mundo a estar aí olhando as redes sociais do Cineclube para estar sabendo mais sobre essa mostra que nós vamos estar fazendo. No mais, agradecer a presença e isso que o Fê trouxe, né? A necessidade de nós, LGBTs, nos organizarmos através de um viés classista e revolucionário, né? Que vise o fim da exploração pela exploração, né? Exploração do homem pelo homem. Enfim, no mais é isso, agradecer a presença de todo mundo e vou dar o encerramento aqui. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.